Fala, investidores da Nintendo, tudo beleza? Rafael aqui, segundo, meus amigos. Todas segundas vocês já sabem o que tem aqui no canal. O nosso quadro favorito, jogos bons, mas que infelizmente ninguém liga. E para essa segundona aqui, Bayonetta 3. Dois recadinhos especiais. Primeiro, quem vai fazer essa review não vai ser eu, vai ser o meu amigo e sócio aqui do grupo Nintendista Investidor, Marco Villa, cara. E o outro recado rápido, eu sei, Bayonetta tá longe de ser um jogo bom que ninguém liga. Ele tá muito mais por ser um jogo bom. Mas, em vista das franquias de sucesso da Nintendo, Bayonetta está um pouco abaixo. E é por isso que eu resolvi trazer aqui no canal. Mas como eu disse, quem vai fazer essa narrativa vai ser o Marco Villa. Se segura na cadeira então e bora pra review! Fala pessoal, tudo beleza? Antes de começar eu gostaria de enfatizar que esse review é sobre Bayonetta 3 analisado de forma pontual. Eu joguei pouco Bayonetta 1 e 2, portanto eu não vou fazer um review comparativo que englobe toda a trilogia, ok? Outra coisa, esse é um review com spoilers, então quando tiver algum eu vou avisar, beleza? Então vamos lá. Bayonetta 3 foi lançado em outubro de 2022 e foi desenvolvido pela Platinum Games e traz como protagonista a bruxa mais badass do mundo dos games. Ele é um hack slash com uma jogabilidade variada e que traz para o cenário de jogo as invocações de vários demônios, ou seja, além do combate corpo a corpo, você tem à sua disposição uma quantidade considerável de demônios gigantes que pode ajudar você em batalha. No combate corpo a corpo você tem o Witch Time, que é um recurso de jogabilidade que deixa o tempo mais lento para você contra-atacar. A duração e ativação do Witch Time depende da sua esquiva. Quanto mais perfeita ela for em relação ao golpe do inimigo, mais tempo de Witch Time você vai ter. Os demônios não estão disponíveis desde o início do jogo não, viu pessoal? Você precisa avançar na história para desbloquear cada um deles. Eles não só dão mais dano, como oferecem segmentos de jogo variados e dão várias habilidades extras para Bayonetta. Interessante mencionar também que cada demônio tem um set de armas que a Bayonetta pode utilizar. Então quando você desbloqueia o demônio, você desbloqueia as armas referentes a ele para o combate corpo a corpo. E cada demônio e set de armas tem uma árvore de habilidades que são desbloqueados utilizando os orbes que você ganha durante as batalhas do jogo. Então você vai ter que jogar bastante se quiser desbloquear as habilidades de todas as armas e demônios, além das habilidades básicas da Bayonetta. A grande surpresa do jogo é a Viola, uma bruxa em treinamento, atenção pro spoiler aqui, hein, que vem de outro universo para ajudar a Bayonetta. A jogabilidade com a Viola é muito diferente da Bayonetta, pois ela usa uma espada para dar os golpes e utiliza somente o seu demônio de estimação para atacar, o Cheshire. Ela não tem armas diferentes e seu Witch Time não é ativado pela esquiva, e sim pela defesa perfeita. Assim como a Bayonetta, Viola tem uma pequena árvore de habilidades que pode desbloquear mais golpes e ações. Além dos capítulos tradicionais, existem capítulos desbloqueáveis onde você pode conseguir mais demônios, acessórios ou em sua grande maioria itens que aumentam sua barra de energia e a sua magia. A magia, pessoal, é consumida quando você utiliza os demônios e recarregada quando você está combatendo os inimigos corpo a corpo. Para desbloquear esses capítulos, você tem que pegar cada corvo, gato e sapo dos capítulos tradicionais, que às vezes estão muito bem escondidos. Além dos demônios, Bayonetta conta com uma série de acessórios que são utilizados como brincos e que dão habilidades especiais a ela, como prevenir que seu demônio fique enfurecido e comece a te atacar depois de ser muito atacado por inimigos, aumentar o dano causado pelo demônio, aumentar a duração do Witch Time e por aí vai. Outra coisa a ser mencionada também é que a Viola pode utilizar esses acessórios, não se restringindo somente à Bayonetta, tá pessoal? Existem segmentos de jogabilidade que são diferentes dos tradicionais, como os capítulos especiais, em que você joga com a melhor amiga da Bayonetta, a Jeanne. Esses capítulos são de plataforma 2D misturado com stealth, no qual a Jeanne tem que chegar ao fim do capítulo matando os inimigos de forma discreta e utilizando armas que você pega pelo cenário, como arco e flecha, lança-foguetes e entre outros. Às vezes tem uma espécie de chefe no final do capítulo que você tem que enfrentar para finalizar, mas é tudo em 2D. Atenção pro spoiler, hein? Tirando o último capítulo com a Jeanne, no qual ela está numa fuga de moto,
e tem que matar vários inimigos, a regra desses capítulos é a visão em 2D e o stealth, tá? Existem também muitos colecionáveis pelos capítulos do jogo, como skins, artes, trilhas sonoras para você coletar e que estão muito bem escondidos. Em cada capítulo há também as Bewitchments, que são pequenas conquistas por você fazer algo específico dentro do capítulo. Jogando normalmente, Bayonetta 3 é um jogo curto, com cerca de 20 horas dá pra zerar numa boa. Agora, se você quiser fazer tudo que o jogo tem a oferecer, você irá gastar no mínimo umas 200 horas. Apesar de uma jogabilidade fluida e de muitas opções de combate para o jogador, Bayonetta 3 tem uma série de problemas que podem passar despercebidos numa primeira jogada ou se você só quer chegar ao final do jogo. A começar pela Viola. Mesmo com o update gigante que a Platinum soltou para corrigir alguns de seus defeitos, Viola continua sendo um personagem com muitos problemas. Ativar o seu Witch Time, apesar de ter se tornado mais fácil depois do update, ainda continua sendo problemático, pois depende de um bloqueio perfeito na hora certa, o que é muito difícil de fazer com inimigos com movesets tão diferentes. Você até consegue ativar o Witch Time com uma certa facilidade agora, mas ele é curto por não ser perfeito. Outra coisa que o jogador vai notar é o quanto você joga com a Viola. Não há capítulos suficientes para você se acostumar com a jogabilidade dela. Tudo isso torna o combate extremamente cansativo e inconstante, uma vez que o jogador simplesmente não tem tempo de se acostumar com a personagem e as suas inconsistências do Witch Time. Há desafios no jogo que poderiam ser mais aceitáveis, mas devido a esses problemas eles ficam com um nível de dificuldade muito elevado, mas não no bom sentido, ficam desequilibrados mesmo. No geral a progressão é boa, mas você pode se deparar com um desafio acima da média, até mesmo numa dificuldade inferior. Isso se deve não somente ao fato de algumas mecânicas serem ineficientes, mas também ao level design que corrobora essa ineficiência de algumas mecânicas, até mesmo com a Bayonetta, tá pessoal? Outro ponto a ressaltar, e que está ligado ao que eu falei sobre a Viola, é a câmera e a mira automática do jogo. Não raro foram as vezes em que na minha jogatina ela focava no inimigo diferente do que eu estava batendo, focava em lugar algum, ou não acompanhava a velocidade dos inimigos. Num jogo como esse, um funcionamento da câmera é fundamental e ter que ficar dirigindo a cena o tempo inteiro prejudica muito a sua diversão no combate. Se você quiser conseguir todas as platinas puras de todos os versos em Bayonetta 3, você terá uma dificuldade imensa em realizar tal feito. A câmera atrapalha muito nos desafios mais complexos do jogo e a jogabilidade com a Viola é muito inconsistente. Certos versos têm requisitos extremamente desequilibrados comparado com outros para conseguir as medalhas de platina pura. Na minha opinião, a pior parte fica por conta das armas e dos demônios. Você tem uma variedade imensa dos dois, mas para conseguir os pontos de combo em um tempo curto, a maioria das armas e dos demônios são ineficientes. Na prática, você vai usar muito menos armas e demônios do que deveria para conseguir o rank desejado, que no caso é a platina pura. É uma pena, porque tem armas no jogo que são muito legais e não deveriam estar subutilizadas dessa forma. A coisa fica ainda pior quando você está jogando na última dificuldade do jogo, a Infinite Climax. Você nota que tem muita coisa subutilizada e que poderia dar uma variedade imensa para o combate. Em relação à história, vou analisar puramente os elementos e recursos de enredo, sem me ater à trilogia. O desenvolvimento dos personagens poderia ter ido um pouco mais além, principalmente se tratando do vilão. Atenção pro spoiler, o Dr. Sigurd. Ele simplesmente é encontrado para ajudar na passagem para o Alphaverso e se mostra sendo de fato vilão do jogo. Na minha opinião, por que esse é um problema? O que eu esperaria de um enredo com essa apresentação é que no mínimo ele teria um alter ego, outra versão dele no multiverso que ele luta para derrotar também. Um personagem que pudesse fazer revelações importantes sobre o Alphaverso e a singularidade. E onde a Bayonetta como Arq-Eve se encaixaria nisso tudo. Eu confesso, pessoal, que eu fiquei bastante decepcionado quando não houve nada disso e ele simplesmente de mocinho se tornou o vilão. Achei bastante preguiçoso, para ser sincero. Muita gente pode não gostar do que eu estou falando aqui, mas é a minha análise fria do desenvolvimento do vilão e por consequência do enredo. E eu não acho que isso seja justificável só porque tem outros dois jogos anteriores a Bayonetta 3.
O enredo deveria ter sido mais criativo e aprofundado, sim. Outra coisa é sobre a batalha final do jogo. Embora seja legal a baioneta do Bayonetta 1 aparecer para ajudar na batalha final, a quantidade de falsos finais é uma coisa irritante. Chega uma hora que enjoa, cansa, e tudo que você quer é que essa batalha acabe logo. Mas o roteiro mais uma vez prolonga desnecessariamente para dar espaço a vários personagens. De novo, poderia ter sido diferente. Ideias não faltam. Mas é isso, pessoal. Bayonetta 3 é um jogo muito bom em muitas coisas, mas peca em certos elementos de mecânica, de level design e de enredo. Se você só quer passar pelo jogo e terminar e não liga tanto para a história, você vai se divertir com certeza. Principalmente com a variedade de jogabilidade que o jogo oferece, tanto em termos de level design, quanto de mecânicas com os demônios e as armas ao longo da história. Aliás, o jogo presta uma homenagem a outros gêneros de jogo em diversos momentos, e isso é uma grata surpresa, tá? Mas nem todo mundo irá apreciar essa variedade, principalmente os capítulos em que se joga com a Jeanne ou com a Viola, preferindo uma coisa mais tradicional, devido às falhas que ele apresenta. E se você é do tipo de jogador que gosta de se aprofundar muito em um jogo, talvez esses problemas te deixem um pouco desestimulado na hora de mergulhar nos desafios mais complexos de Bayonetta 3. Era isso, amigos. Muito obrigado e é com você, Rafa. Cara, essa sem dúvida foi uma das reviews mais completas que já passou aqui pelo canal Nintendista Investidor. Se curtiu, deixa aquele like. Se você tava numa dúvida aí se ia comprar a Bayonetta 3 ou não, eu tenho certeza que agora você aí esclareceu sua dúvida. Obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um beijo no seu coração. Lembre-se sempre, tamo trilionário. Fui!